Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nessa semana estamos estudando sobre o significado das 7 trombetas do livro do Apocalipse e vimos que há um intervalo entre as 6 primeiras e a 7ª. Neste intervalo estudamos uma visão do apóstolo João no capítulo 10 e há um outro conteúdo que faz parte deste intervalo. Antes de o apóstolo João mencionar e explicar algo sobre a 7ª trombeta, ele menciona um outro tipo de evento, um outro conteúdo que faz parte desse intervalo e que nos ajuda a entendermos a história do conflito cósmico entre o bem e o mal. O apóstolo João vê em Apocalipse 11 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas têm um significado teológico muito interessante para nós. Vamos analisar primeiramente o que está nos versos 3 até o verso 6. Darei autoridade a minhas 2 testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Essas 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Se alguém tentar lhes fazer mal, da boca lhe sairá fogo e consumirá seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar lhes fazer mal. Elas têm poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem, e têm poder para transformar as águas em sangue e para ferir a terra com pragas de toda espécie quantas vezes desejarem. No princípio, aqui nesses versos iniciais, são descritas 2 testemunhas de Deus que têm poder para acabar com a chuva e têm poder para fazer qualquer tipo de coisa contra os inimigos de Deus, até mesmo fazer descer fogo do céu. A ideia das 2 testemunhas vem do sistema jurídico judaico. Nenhuma pessoa poderia ser condenada à pena capital sem que existissem 2 ou 3 testemunhas. Existem, amigo ouvinte, diferentes interpretações para essas 2 testemunhas. Alguns eruditos pensam que as 2 testemunhas simbolizam a lei de Moisés e os profetas. Alguns pensam que a lei e o evangelho. Outros pensam que é Moisés e Elias. Porém, as interpretações mais persuasivas são aquelas que dizem que as 2 testemunhas representam a Bíblia, como um todo, Antigo e Novo Testamento, ou representam o povo de Deus. Primeiro, a Bíblia. Em João 5,39, Cristo disse o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quem testifica de Jesus é a Bíblia. E a Bíblia é a palavra poderosa de Deus. Na Bíblia se revela a palavra de Deus, e esta palavra de Deus é tão poderosa que por meio de sua palavra Deus mandou pragas sobre o Egito, de acordo com Êxodo capítulo 7, também até o capítulo 11, e por meio da sua palavra Deus comunicou a Elias que ele não permitiria que chovesse na terra por causa da idolatria. Então as 2 testemunhas de Deus podem se referir à Bíblia, tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamento. O detalhe é que aqui no versículo 3 diz que essas 2 testemunhas profetizariam vestidas de pano de saco durante 1260 dias. O pano de saco era uma vestimenta que era usada em momentos de luto, de acordo com Gênesis 37 e 34. E este período dos 1260 dias profeticamente se refere ao período de 1260 anos, ao período medieval em que a Bíblia foi ocultada das pessoas. De 538 d.C. até 1798 d.C., neste período, por 1260 anos, a Bíblia passou por um momento muito difícil porque suas verdades foram enterradas, foram encobertas pela tradição humana. Uma outra interpretação diz que as 2 testemunhas também podem representar o povo de Deus. E nós lemos, por exemplo, em Atos 1:8, que Cristo disse que os seus seguidores seriam as suas testemunhas.
Em João 15, 27, também podemos perceber isso. No texto é dito o seguinte: e vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Se na Bíblia tanto a palavra de Deus testemunha sobre Deus, quanto o povo de Deus testemunha sobre Deus, não é contraditório pensarmos que as duas testemunhas se referem à palavra de Deus como um todo, Antigo e Novo Testamento, e esta palavra de Deus se manifesta por meio da pregação e pelo ensino dos filhos de Deus, que fazem parte da igreja. Com a Bíblia, o povo de Deus tem como tarefa dar um testemunho profético ao mundo. E esse testemunho é profético porque aqui em Apocalipse, capítulo 11, dos versos 7 ao 13, essas duas testemunhas são vistas como os dois oliveiros, ou dois olivos. É uma referência a Zacarias capítulo 4, onde Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, governador da Judeia, são mencionados, porque ambos restauraram o templo. Então os filhos de Deus, juntamente com a Bíblia, podem estar sendo representados aqui como aqueles que terão um ministério parecido com o do sumo sacerdote Josué e do governador Zorobabel. João tomou essa linguagem de Zacarias 4 para dizer que as testemunhas, nos últimos dias, terão um papel real e outro papel sacerdotal. Ou seja, os filhos de Deus, juntamente com a Bíblia, darão testemunho acerca das verdades bíblicas, acerca do Evangelho. Interessante, amigo ouvinte, é que em Apocalipse 11, as duas testemunhas são retratadas como tendo sido mortas. No verso 7 é dito que a besta que vem do abismo lutará contra elas e as vencerá e as matará. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Obviamente que o povo de Deus foi perseguido pelos ímpios, mas aqui há uma aplicação histórica muito interessante. Este assassinato das duas testemunhas se aplica historicamente ao ataque ateísta que a Bíblia sofreu no período da Revolução Francesa, quando a Bíblia e a religião foram abolidos. Muitas Bíblias foram queimadas em praça pública. Então, esses cadáveres das duas testemunhas de Deus, que se encontravam estirados na praça, pode perfeitamente simbolizar este momento em que Bíblias foram queimadas em praça pública e, como consequência da abolição da Bíblia e da religião, houve uma degradação moral como a de Sodoma. Inclusive, eles passaram a ter uma arrogância ateísta como do Egito e a rebeldia da cidade de Jerusalém. E quando diz aqui em Apocalipse 11, a partir do verso 9, e também no versículo 11, essas duas testemunhas serão ressuscitadas, isso pode se referir ao reavivamento pelo estudo da Bíblia. A Bíblia que havia sido ocultada da vida das pessoas no período medieval, agora reavivou o interesse pela palavra de Deus. E isso ocorreu graças ao surgimento do movimento do Segundo Advento, que pregou a segunda vinda de Cristo e restaurou verdades bíblicas, com o estabelecimento das sociedades bíblicas ao redor do mundo e com a distribuição mundial da palavra de Deus. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.